ambiente de profunda emoção e expectativa, Nestório começa a falar do alto da tribuna improvisada, contemplado pelo olhar ansioso e confiante de centenas de cristãos. Irmãos, sinto que a minha indigência espiritual não pode substituir o coração de Policarpo nesta tribuna, mas o fogo sagrado da fé precisa manter-se nas almas. Assumindo a responsabilidade da palavra esta noite, recordo a minha infância para vos dizer que vi João, o apóstolo do Senhor, que por longos anos iluminou meu coração com as graças da sua fé, falando aos seus seguidores sobre o céu e suas visões consoladoras. Seu coração estava em permanente contato com o do Mestre, de quem recebia a inspiração divina como o último discípulo da terra. Recorro a essas antigas lembranças para recordar que o Senhor é a misericórdia infinita. Na minha pobreza material e moral, não tenho vivido senão pela sua bondade inesgotável e quero invocar a sua assistência caridosa para o meu coração neste momento. Enquanto isso, à frente da humilde casa de Nestório, na porta salária, Caio Fabricius procura pelo servo liberto, a fim de lhe pedir um livro emprestado, pensando que o ex-escravo já se encontra na residência àquelas horas da noite. Nestório, meu amigo, você está aí? Sou eu, Caio Fabricius Nestório. Vamos, abra a porta. Preciso de um dos seus livros. Não adianta. Deve estar dormindo. Certamente acompanhado. Segundos depois, um velho escravo judeu, vizinho de Nestório, surge à porta de sua choupana com uma expressão humilde e prestativa. Posso ajudá-lo em alguma coisa, senhor? Sim. Por acaso conhece Nestório, o ex-escravo que mora nesta casa? Oh, claro! Todos conhecem o liberto que vive entre os servos. É uma criatura maravilhosa, senhor. Sim. Saberia me dizer onde ele está? Infelizmente, eu não sei informar. Nestório, ao sair, disse apenas que iria se encontrar com os irmãos. Irmãos? Não sabia que o liberto tinha parentes aqui na capital. De volta à reunião cristã, Nestório prossegue na sua palestra simples, mas profunda. Desde criança, tenho os olhos voltados para os sublimes ensinamentos de Jesus. Às vezes, movido por um mecanismo de emoções maravilhosas, tenho a doce impressão de ainda o estar vendo junto ao Tiberíades, a ensinar a verdade e o amor, a humildade e a salvação. Sim, irmãos, o Mestre nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou na sua missão divina. Seu olhar sensível vai buscar o pecador nas trevas mais ocultas da injustiça. E é pela sua ternura infinita que conseguimos caminhar com segurança nos desfiladeiros do crime e do pecado. Nestório continua a falar ainda por muito tempo, relembrando sua infância na Grécia, as descrições suaves de João Evangelista aos discípulos queridos, as pregações e exemplos do Senhor. O enorme auditório ouve suas palavras tocado por uma inexplicável comoção.
As almas de Túlia, Sevina e da jovem Célia, por sua vez, também estão profundamente envolvidas nas expressões puras e sinceras do liberto. Meu Deus, ouvindo os ensinamentos desse homem, eu sinto que ainda tenho muito a aprender sobre a essência da fé cristã. Admiro a coragem de Nestório, minha amiga, devido à posição de respeito e confiança que ocupa em relação a meu pai. Fico ainda mais impressionada por ele nunca haver revelado ser cristão, nem mesmo nas suas aulas, respeitando acima de tudo as crenças alheias. Longe dali, no palácio de Cneio Lúcius, encontramos o pai de Ovídio na enorme varanda do seu aposento, contemplando o tímido luar da noite romana. Minutos depois, sua filha mais velha, Márcia, se aproxima da janela, por onde entra uma suave brisa noturna. Ainda acordado, meu pai? Preocupações. Vá dormir, Márcia. Não quero angustiar seu coração com as minhas aflições. Já sei. Deve estar aflito com as novas crenças de Célia. Não se preocupe, papai. Em breve, ela irá abandonar essas alucinações. Não, minha filha. Meus receios não dizem respeito somente às ideias de Célia, as quais, para ser sincero, não considero assim tão absurdas. Estou preocupado principalmente com uma grave ameaça à felicidade do seu irmão. Cláudia Sabina, a ex-plebeia, voltou a assediá-lo. Voltando à reunião cristã. Não devemos esquecer, meus irmãos, que Jesus não podia condenar os laços humanos e sagrados da família, mas suas palavras, pronunciadas para a eternidade, abrangem e irão abranger todas as situações e todos os séculos que ainda virão. A fraternidade é o seu alvo. E todos nós, homens e grupos, coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal. Fraternidade essa que um dia nos reunirá como irmãos bem-aventurados para sempre. Os que sabem acatar neste mundo os desejos de Deus com humildade, tolerância, com resignação e solidariedade, chegarão mais depressa junto daquele que se revelou há 100 anos como caminho, verdade e vida. Tais criaturas são, desde já, seus irmãos mais próximos, pela luz do Evangelho no cumprimento das leis do amor e do perdão. Ao mesmo tempo, vamos mergulhar nos pensamentos de Cláudia Sabina, que está na intimidade do seu aposento, acomodada num luxuoso divã, enquanto o marido dorme profundamente. Não vejo a hora de retornar a Tibur, a companhia do homem pelo qual irei lutar com todas as forças, sejam elas físicas ou espirituais. Ovídio Lúcius, meu amor, minha única e verdadeira paixão. Sou capaz de tudo para reconquistar o seu carinho. Tudo. Até mesmo matar. No clima fraterno e sensível das catacumbas,
Nestório continua a dirigir suas palavras aos cristãos, visivelmente emocionados. Se o homem é uma partícula divina da coletividade, o lar é a célula da civilização. Um homem separado do bem e um lar envenenado pelos desvios do sentimento operam os desequilíbrios que atormentam os povos. Acredito que o Evangelho não poderá ser totalmente compreendido em nossos tempos amargos de devassidão e decadência. Porém, enquanto as forças mais poderosas deste mundo se concentram no império, cheio de orgulho e impiedade, outras energias profundas trabalham o seu organismo prejudicado, preparando a edificação espiritual das futuras civilizações. Até agora, as águias romanas dominam todas as regiões e todos os mares. Mas dia virá em que esses símbolos de ambição e tirania hão de cair dos seus pedestais numa tempestade de cinzas e de sombras. Outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo. Mas enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer entre os homens, na imagem de um monstro de ruína e de sangue, é sinal de que as criaturas ainda não se realizaram interiormente para serem os irmãos do Mestre, puros e pacíficos. A Terra viverá suas fases evolutivas de dor e de experiências dolorosas, até que a compreensão perfeita do Messias floresça em todo o mundo para as almas. No aposento de Cneo Lúcius, o velho patriarca romano ainda conversa com a filha Márcia. Sinto ter de lhe dizer, meu pai, mas ultimamente venho notando outro fato que também poderá afetar a felicidade de Ovídio. Pois então, diga, Márcia. O prefeito Lólio Úrbico visita a Alba Lucínia frequentemente, durante a ausência de meu irmão. Pelos deuses! Tanto Lólio Úrbico quanto Cláudia Sabina parecem não haver esquecido as paixões da juventude. Não nos preocupemos, meu pai. Tenho certeza de que a união entre Alba e Ovídio é eterna e intocável. Voltando à Assembleia Cristã. Até agora, o cristianismo tem sofrido com as lágrimas e o sangue de seus mártires. Mas os Espíritos do Senhor nos revelam que, em breve, os ensinamentos de Cristo serão chamados a colaborar das esferas políticas da terra para esclarecer a treva e a confusão dos enganos deste mundo. No entanto, é possível que almas turbulentas e cruéis tentem subverter os valores da nossa fé. Mas ai daqueles que praticarem semelhante atentado em face das verdades que nos orientam e consolam. Ai daqueles que abusarem em nome do Senhor, que conhece nossos pensamentos mais ocultos, pois mais tarde, conforme prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne e a voz do céu será ouvida da terra através dos mais doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos de seus anjos, afirmando a sua misericórdia. Enquanto isso, acomodados no luxuoso aposento decorado com vasos de ouro, flores orientais e estátuas preciosas, Fábio Cornélio e a esposa Júlia Spinter conversam intimamente. Realmente, Júlia,
Eu sou obrigado a admitir que no início fui um pouco rude com Nestório. No entanto, o Liberto demonstrou ser um homem de absoluta confiança e de caráter exemplar. Espero apenas que já tenha esquecido as minhas atitudes um tanto grosseiras quando o vi pela primeira vez em nossa casa. Se ele for mesmo um amigo sincero e leal, certamente tem uma alma pura que não alimenta rancores, meu marido. Somente um detalhe, porém, me causou uma certa desilusão quanto às qualidades do Liberto. Infelizmente, Fábio, ninguém é perfeito. Mas o que o preocupa? O fato de Nestório não ter conseguido, enquanto professor, remover as ideias cristãs da mente de Célia. Ao mesmo tempo, a reunião cristã vai chegando ao fim através das palavras emocionadas de Nestório. Meus irmãos, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca neste mundo com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que formam a base dos estados da terra. Chegará a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Guardemos na mente a certeza de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos que o tempo irá destruir em sua passagem eterna, e sim que os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem. Nestório encerra sua palestra sob o olhar carinhoso de Célia, Túlia e de todos os demais cristãos. Alguns choram sensibilizados, enquanto outros, curiosos e aflitos, se aproximam do orador solicitando sua opinião fraterna e simples. Meu amigo, como explicar a diferença entre os evangelhos de Mateus e de João, ou entre as narrações de Lucas e as epístolas de Paulo? Não foram todos eles apóstolos do ensinamento cristão e inspirados no Espírito Santo? Sim, mas não devemos esquecer que a cada trabalhador Jesus concedeu uma tarefa. Se Lucas e Mateus nos mostraram o pastor de Israel encaminhando as ovelhas rebeldes ao caminho da verdade e da vida, Paulo e João nos revelaram o Cristo divino, Filho do Deus vivo, na sua missão de redimir o mundo. Nestório, o que será de mim vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Eu quero aprender a progredir na fé, mas a provocação da maledicência não me permite. E acaso poderá chegar a Jesus preso às opiniões do mundo? A ciência do bem viver não está somente em não nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Mestre, meus sofrimentos são insuportáveis. Rogai por mim para que Jesus atenda aos meus pedidos. Irmão, jamais se esqueça. Jesus recomendou que nunca nos chamássemos de mestres uns aos outros. Não sou senão um servo humilde dos seus servos, indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino mestre. Não se entregue a tristezas e lamentações, porque no problema da fé, somente você mesmo poderá dar a Jesus o testemunho do seu amor e da sua confiança. Enfim, devemos lembrar que a terra não é o paraíso e ficarmos atentos à recomendação do Messias de que para atingir a felicidade celestial é preciso tomar com humildade a nossa cruz
e segui-lo. Bem longe do clima tranquilo e suave da Assembleia Cristã, vamos acompanhar o diálogo secreto entre a serva Téria e a velha Plotina no ambiente pesado e sombrio da casa da feiticeira. O que faz aqui se não tem nada de valor para me oferecer em troca dos meus serviços? Valor. Foi exatamente este assunto que me trouxe à sua casa. Ora, então a mocinha possui algumas economias, não é mesmo? Diga logo o que deseja saber, minha jovem. Já sei. Pela sua expressão, deve estar apaixonada pelo homem errado. Errou, Plotina. Vim aqui apenas para saber se foi procurada por Cláudia Sabina. Não posso revelar a identidade dos meus fregueses, mesmo a dos mais nobres, como a esposa do prefeito. Muito grata, muito grata. Creio que já quebrou o sigilo. Agora me diga, quanto Cláudia Sabina já lhe pagou pelo serviço? Deuses do além! Às vezes gostaria que arrancassem minha língua. Mas por que está tão curiosa? Porque também estou envolvida em seus planos e tenho muito a ganhar com isso. Voltando às catacumbas, rompendo a multidão que se forma ao seu redor, Nestório reconhece Célia e Túlia, que se aproximam atenciosamente. Nestório, por que nunca me falou das suas convicções, da sua fé? Filha, mesmo com a minha crença fervorosa no Messias, não posso menosprezar os princípios da família que me concedeu a liberdade. Bem, meus amigos, eu creio que devemos retornar imediatamente. Já é tarde, a madrugada se aproxima. Enquanto a maioria dos companheiros segue de volta à cidade, um jovem forte e sorridente destaca-se de todos os grupos, aproximando-se da tribuna com os olhos repletos de ansiedade e alegria, caminhando em direção a Nestório e Célia com os braços abertos, ao mesmo tempo que o liberto e a jovem filha de Ovídio são tocados por uma profunda emoção. Meu filho! Ciro! É você! Meu pai! Célia! Deus seja louvado! No ambiente fraterno ao final da reunião cristã, Ciro abraça o pai e a jovem Célia ao mesmo tempo, demonstrando todo o seu afeto e saudade. Túlia contempla a cena com o coração repleto de angústia. Afinal, Alba Lucínia já lhe havia falado sobre o drama íntimo da filha e aquele reencontro poderia ter consequências imprevisíveis. Então, é filho de Nestório? Não imagina como esperei por esse dia, meu filho. Mas me diga, como conheceu Célia? É uma longa história, meu pai. Túlia, me desculpe. Eu fiquei tão comovida que esqueci de apresentá-la. Ciro, esta é Túlia Sevina, uma nobre amiga da família. Fico feliz em saber que as mais dignas senhoras romanas também estão envolvidas com a maravilhosa causa cristã. Que Deus lhe abençoe. E a você também, meu jovem. Porém, infelizmente, eu creio que eu e Célia somos as únicas patrícias a participar do encontro cristão, embora vestindo os mantos das servas. Não tema o destino, senhora. Creio que em breve ninguém mais precisará de disfarces para expor sua fé em Jesus Cristo.
Graças a Deus, o meu menino está de volta. Mas como conseguiu a liberdade, Ciro? Hein? Através do bondoso pai de Célia, ao qual serei eternamente grato. Pois então precisa reencontrá-lo. Meu Deus, eu não posso acreditar que Elvídio Lúcio libertou a nós dois. É verdade, Nestório. Embora meu pai não cultive mais por Ciro a mesma amizade e confiança que deposita em você. Como seu filho disse, é uma longa história, que logo irá saber com mais detalhes. Mas ainda não nos respondeu, Ciro. Como conseguiu chegar a Roma? Logo que fui expulso da sua residência na Judéia, levaram-me ao porto de Cesareia, onde fui entregue ao comandante Quinto Vetus. O amigo pessoal de seu pai fez questão de conservar minha liberdade e me conduziu à região da Campânia com muita gentileza. Dali, uma embarcação me trouxe até Hóstia, juntamente com os remadores e graças ao Todo-Poderoso. Aqui estou, na companhia das almas que mais amo na vida. Ainda na choupana sinistra da bruxa Plotina, a serva Atéria atravessa a madrugada em companhia da feiticeira, a fim de saber até que ponto Cláudia Sabina está disposta a investir suas finanças no plano vingativo. Ora. Então Cláudia já lhe deu alguns sestércios. E prometeu mais. Muito mais. Assim sendo, creio que posso pedir uma boa recompensa pelos serviços prestados àquela víbora. Contenha sua ganância, minha jovem. Você será muito bem paga. Mas nenhuma riqueza do mundo é suficiente para aliviar o peso que irá carregar na consciência. Enquanto isso, Caio Fabricius, de volta à sua residência, continua bastante desconfiado. Estranho. Aquele velho caduco deve ter confundido Nestório com outra pessoa. Tenho certeza de que o liberto não tem nenhum irmão, a não ser que... Pelos deuses... O luar já desapareceu no silêncio das catacumbas. Apenas as estrelas no véu escuro do firmamento brilham intensamente, antecipando a chegada do amanhecer. Nestório e Túlia caminham observando Célia e Ciro à sua frente, formando um jovem e belo casal apaixonado. É bom aprestarmos os nossos passos, Nestório. Todo cuidado é pouco. Tem razão, senhora. Mas não imagina como estou feliz. Quero ouvir logo, meu filho, a respeito de todos os fatos do passado, a fim de conhecer todos os detalhes da sua separação dolorosa. Sim, meu amigo, mas no momento eu creio que ele e Célia desejam apenas caminhar sozinhos, trocar as suas confidências. Embora, para ser sincera, Sim. Esse romance me cause uma ponta de apreensão. Alguns metros à frente de Nestório e Túlia, o jovem casal forma a imagem perfeita da felicidade e do amor. Pensei que nunca mais iria revê-lo, Ciro. Eu lhe via sempre na minha mente, Célia. Mas nada se compara à alegria de poder enxergar de perto a beleza que emana do seu coração. Tenhamos fé em Jesus. Nunca mais iremos nos separar. Juntamente com Túlia, Nestório, Célia e Ciro, caminham agora camponeses felizes e bondosos, que se dirigem ao pequeno perímetro urbano nas primeiras horas da madrugada, levando os produtos do campo para as feiras. Porém, no grupo das nossas personagens, ninguém percebe que dois vultos as seguem de perto, com profunda atenção.
embora irreconhecíveis, vestindo capuzes que cobrem seus rostos. Ao mesmo tempo, vamos encontrar o casal Fábio Cornélio e Júlia Spinter na varanda do seu amplo aposento, recebendo a brisa fresca da manhã que dá à luz um novo dia na capital romana. Bom dia, meu marido. Dormiu bem? Nem tanto, Júlia, nem tanto. Eu estou muito preocupado com Célia. Espero que o prefeito possa nos auxiliar nesse sentido. Lólio Úrbico? Mas o que ele tem a ver com os problemas da nossa neta? Ele quer apenas nos ajudar, Júlia. Ofereceu-se para ter algumas conversas e tentar reconduzir Célia ao caminho da nossa tradição. Não sei não, Fábio. Tenho minhas dúvidas quanto a essa amizade tão sincera e desinteressada de Lólio Úrbico. Lembre-se de que Alba Lucínia... Júlia, Alba Lucínia é uma mulher casada, digna e fiel. O prefeito sabe muito bem disso. E sendo também um homem comprometido e honrado, mas jamais ousaria se aproveitar das visitas que faz à residência de Ovídio para cortejar a nossa filha. Muito bem, meu marido. Vamos esquecer essas preocupações para centrar nossos pensamentos em um problema muito mais grave. Nossos filhos distantes, que colaboraram cada vez mais com a ruína financeira desta família. O sol começa a surgir no horizonte da capital. Nestório e Ciro acompanham Célia e Túlia até as proximidades da residência de Ovídio Lúcius, retornando em seguida à Porta Salária, onde se dirigem à sua humilde casa. Nestório está agitado, não consegue dormir em virtude das emoções daquela noite. Ciro também perde o sono, iniciando uma longa conversa com o pai que se prolonga até as primeiras horas da manhã. Ao mesmo tempo, vemos Célia, ainda vestida de serva, em conversa íntima com a mãe, que aguarda ansiosamente a sua chegada. Assim como Ciro e Nestório, ambas estão comovidas e felizes. Alba, devido à curiosidade em saber como foi a reunião cristã. Célia, por haver reencontrado o grande amor de sua vida. Bem, minha filha, embora Policarpo não tenha comparecido à reunião, creio que suas preces e as de Túlia serão atendidas. E atendidas da mesma maneira, pela misericórdia de Jesus Cristo. Sim, no entanto, acredito que o velho discípulo que todos aguardavam teve o seu discurso substituído pelas palavras inesquecíveis de um homem a quem devemos todo o respeito e admiração. E quem é essa criatura, Célia? Algum outro discípulo do Messias? É Nestório, minha mãe, o liberto de meu pai. O sol já espalha seus raios de ouro por toda parte, quando Nestório, um tanto angustiado, apesar da alegria de rever o filho, abraça Ciro com ternura no humilde aposento alugado. Meu filho, agradeço ao Todo-Poderoso pela felicidade de o encontrar livre e salvo, com o pensamento iluminado pelas nossas profundas esperanças em Jesus Cristo. Mas eu sinto no coração um certo temor pelo seu destino aqui em Roma. Nosso destino independe do lugar em que vivemos, meu pai. No fim, iremos repousar a alma na paisagem abençoada do reino de Deus. Sim, mas eu acredito que, apesar da fé que demonstra, ainda não sabe dominar o coração jovem e idealista no momento oportuno, pois já que compreende o sentido da vida, deveria ter reconhecido, no passado, a inutilidade de qualquer fantasia no que se refere às alegrias passageiras do mundo. Mas, por outro lado, eu fico orgulhoso com a sua conduta honesta em relação à família, Lúcius. Eu fiz apenas o que o meu coração apaixonado, mas ciente da minha condição aqui na Terra, me induziu a fazer, meu pai. Creio que seremos agora chamados aos mais penosos testemunhos de coragem moral,
pois a família de Célia jamais irá tolerar alguma pretensão sua. Mas descanse, filho. Você precisa de energia e de repouso. O senhor também está abatido. Por que não dorme um pouco? O sono agora seria inútil para mim. Fique aqui. Ninguém virá incomodá-lo. Aproveitarei o tempo para ir ao Velabro descobrir qual o procedimento para transportar os seus objetos até nossa casa. Não se preocupe. Meus pertences não são de grande valor. Mesmo assim, é melhor que fiquem contigo. É claro. Preciso também avisar o censor Fábio Cornélio da impossibilidade de trabalhar hoje. Não demore, meu pai. Os lobos da traição estão rondando os nossos espíritos. Sim. No entanto, estaremos sempre juntos para a mesma tarefa. E aqui permaneceremos até quando Jesus nos permitir. Enquanto isso, no frondoso pomar da família Lúcius, Alba e Célia recebem a visita da amiga Túlia Sevilla. Parece desapontada, Túlia. Sim, afinal não conseguimos elevar nossas preces como pretendíamos. Que é isso, minha amiga? Nestório e Ciro foram as luzes mais sagradas que poderiam iluminar nosso caminho e fortalecer os nossos espíritos na oração por minha mãe. Aliás, Célia, sei que ficou muito feliz por haver reencontrado o jovem liberto. Mas de modo algum este acontecimento deve chegar aos ouvidos de seu pai. Você está me entendendo? Sim, mamãe. Prometo guardar segredo. Não desejo de modo algum ferir os sentimentos de meu pai. Às vezes eu não consigo compreender certas coincidências que invadem nossas vidas. Como a que ocorreu ontem. Não. O fato de Ciro ser filho de Nestório não representa coincidência alguma, minha amiga. São duas almas semelhantes na bondade e na fé, que o Senhor teve a misericórdia de colocar juntas na estrada do nosso destino. Bem, o importante agora é alertarmos Nestório para as perigosas perseguições romanas e orar. Orar para que nada de mal lhe aconteça. Momentos depois, caminhando apressadamente através da Praça do Comércio, Nestório está pensativo. Tem o coração apreensivo e amargurado. Bem, já avisei o Lictor Fulvius que hoje estou impossibilitado de trabalhar no gabinete de Fábio Cornélio. Preciso chegar logo ao Velabro. Meu Deus, rogo a ti para que me conceda a inspiração de vida, a fim de solucionar todos os problemas que virão. Nestório? Onde vai com tanta pressa, meu amigo? E por falar em problemas, eis que surge à sua frente o primeiro deles, na figura imponente do romano Caio Fabricius. Ao mesmo tempo, chegando ao seu gabinete, Fábio Cornélio é procurado por Pausanias, o velho servo de Elvídio Lúcius, que ainda em Roma guarda a chefia dos escravos de seu genro. Diga logo, Pausanias, eu tenho muito o que fazer. Eu serei o mais breve e objetivo possível, Sr. Fábio. Não faça rodeios. Eu acabo de receber a notícia de que Nestório, por algum motivo, não poderá vir me auxiliar na organização dos processos. Pelos deuses! Logo hoje que tenho a reunião mensal com as autoridades do Império. Creio que sei o motivo pelo qual o liberto não virá trabalhar hoje e, quem sabe, nunca mais. Enquanto isso, na Praça Central. Sr. Fabricius, jamais poderia imaginar vê-lo caminhando sozinho, sem escolta, pela Praça do Comércio. Eu também nunca poderia imaginar que tinha irmãos. Poderia me explicar melhor esse mal-entendido? Irmãos? Não sei a que se refere, senhor. Na verdade, o único irmão que eu tive faleceu há quase 10 anos. Bem,
Então, aquele velho que mora ao seu lado na porta salária deve mesmo ser caduco. Fui procurá-lo na noite passada, Nestório, a fim de lhe pedir um livro, e o ancião me disse que o viu saindo para encontrar os irmãos. Sim, ele deve ter entendido mal. Disse ao pobre velhinho que iria encontrar meu filho Ciro, que não via há muito tempo. Ora, então teu filho está contigo? Eu gostaria muito que o conhecesse, senhor. Agora preciso ir. Tenho assuntos a resolver no velabro. Bom dia. Até breve. Bom dia. E cuidado com as línguas dos vizinhos, meu amigo. Elas podem trazer grandes complicações a um liberto honesto e digno como você. Voltando ao gabinete de Fábio Cornélio. Senhor, aqui venho obedecendo a uma ordem sagrada dos deuses, a fim de vos informar de graves acontecimentos ocorridos esta noite. Mas como? Graves acontecimentos? Pausanias relata então todas as ocorrências da noite passada, assegurando haver seguido as duas senhoras devido ao seu cuidado carinhoso por todos os assuntos referentes ao nome e à posição de seu amo Elvídio Lúcius. Fábio permanece calado, completamente admirado, sem ação, diante da narrativa caluniosa do velho escravo. Mas então está querendo me dizer que Nestório é cristão? No gabinete de Fábio Cornélio, vemos o pai de Alba Lucínia cada vez mais admirado com as revelações do servo Pausanias. Senhor, pelas graças de Júpiter, estou afirmando a verdade. Elvídio agiu muito precipitadamente, conferindo a Nestório tamanha responsabilidade. Entretanto, tomarei ainda hoje todas as providências. Agradeço seus bons serviços, Pausanias. Pode contar comigo, senhor. Um bom dia. Pausanias se retira, enquanto Fábio Cornélio, que já sabe sobre o romance entre Ciro e a neta, tem o espírito invadido pelo ódio e pelo desejo de vingança. Pelos deuses! Agora que tudo parecia dar certo, esses malditos escravos vêm perturbar minha tranquilidade e ferir a minha honra. Eu preciso agir rapidamente. Soldados, chamem já o chefe da guarda imperial. Algumas horas depois, no início da tarde, vamos encontrar Nestório e Ciro recebendo a visita de Caio Fabrícios, que foi em busca de alguns livros raros, no ambiente humilde e tranquilo do cômodo alugado. É uma honra recebê-la em meu pobre aposento, Sr. Fabrícios. Ora, Nestório, tenho certeza de que não permanecerá aqui por muito tempo na porta salária, visto que deve estar conseguindo fazer boas economias com os trabalhos no gabinete de Fábio Cornélio. Sim, pretendo, na medida do possível, adquirir uma pequena residência numa região mais próxima do centro. Ainda mais agora que tem seu filho como hóspede. Aliás, Sr. Fabrícios, se não for incômodo, gostaria que me indicasse algum conhecido da corte para que pudesse conseguir emprego aqui na capital. Eu sei fazer de tudo. Inclusive, assim como meu pai, posso lecionar vários idiomas. Sim. Talvez Elvídio Lúcius precise dos seus serviços no gabinete. Prometo apresentá-lo ao meu nobre amigo assim que ele retornar de Tibur. Bem, senhor, agradeço o vosso interesse, mas eu creio que Ciro ainda não está preparado para organizar os complicados arquivos da política imperial. Meu filho é muito inteligente e prestativo, embora precise estudar um pouco mais alguns assuntos do Império. Muito bem. Como quiser, Nestório. Assim que julgá-lo pronto para seguir sua carreira na corte, é só me avisar. Garanto ao jovem um bom emprego aqui em Roma. Muito obrigado, senhor. Boa tarde, meus amigos. Até breve, Sr. Fabrícios. Fique o tempo que quiser com os livros.
Ao mesmo tempo, no recanto agradável do pomar, Célia e Ovídia caminham sozinhas. Há meses não a vejo tão feliz, minha irmã. O que houve? Recebeu alguma graça dos deuses? Eu não sei se devo lhe contar, Ovídia. Ah, o que é isso, Célia? Nós nunca tivemos segredo algum. Vamos, fale logo. Por acaso encontrou o homem da sua vida? Digamos que eu reencontrei minha alma gêmea. Não me diga que... Estive com Ciro na reunião cristã da noite passada. Perdeu o juízo? E se papai descobre? Só irá descobrir se você não mantiver segredo. Embora eu acredite que nosso pai irá ficar muito mais zangado se souber que Ciro é filho do liberto Nestório. Pelos deuses, estamos sendo corrompidas pelos cristãos. Minutos depois, um destacamento de centuriões chega à habitação coletiva onde se alojam Nestório e Ciro. Soldados, prendam os dois! Mas o que é isso? Me diga o que está acontecendo, meu pai! Não reaja, Ciro. Fomos traídos. Confiemos agora na providência divina. Aproximando-se dos soldados, Nestório dirige sua palavra serena e pacífica ao comandante dos centuriões. O que quer de mim, comandante? Nestório, venho da parte do censor Fábio Cornélio, que ordenou sua prisão, assim como a de seu filho, recomendando o máximo cuidado para que não fugissem. Porventura chegou a supor que enfrentaríamos seus soldados? Guarde sua espada, pois a melhor arma não é a de quem ordena, mas a de quem sabe obedecer. Em seguida, os centuriões conduzem os dois prisioneiros ao edifício da prefeitura, onde Fábio Cornélio aguarda ansiosamente para interrogar seu ex-auxiliar de trabalho. Enquanto isso, Alba Lucínia está sozinha, entristecida, escrevendo uma nova carta ao marido na biblioteca do palácio. Por favor, meu marido, não demore. Sua distância deixa meu coração cada vez mais angustiado. Eu sei que está cumprindo ordens do imperador, que está sofrendo tanto quanto eu. Mas sem você ao meu lado, a vida não tem mais sentido. Tudo é ainda mais triste, penoso, ameaçador nesta cidade ingrata. No prédio imponente da prefeitura, Nestório é separado de Ciro, recolhido a uma antessala sob a vigilância dos centuriões. Logo depois, os soldados conduzem o liberto a um amplo salão onde Fábio Cornélio o aguarda impacientemente. Nestório, fui informado de graves ocorrências e não posso compreender o que realmente aconteceu sem ouvir suas explicações. Pergunte o que quiser, senhor. Prometo responder com a sinceridade do meu caráter. É cristão? Sim, pela graça de Deus. Mas que absurdo! E como teve a coragem de nos enganar dessa forma? Acha digno zombar da nossa consideração? É assim que retribui nossa estima e nossa confiança? Senhor, minhas atitudes sempre respeitaram as posições e crenças alheias. Quanto a vos haver iludido, peço permissão para esclarecer melhor as vossas afirmativas, pois ninguém até hoje me exigiu aqui na corte qualquer declaração a respeito das minhas convicções religiosas. Considero suas afirmações um desrespeito à minha autoridade. Além de estar recebendo da sua parte o máximo de ingratidão para quem lhe ofereceu a mão de benfeitor e amigo. Mas será insulto dizer a verdade? Por acaso conhece a punição que o espera, escravo maldito? Não
muito longe dali, num beco deserto, próximo à praça central, Cláudia Sabina conversa intimamente com a serva Atéria. Estou absolutamente certa de que Alba Lucínia não foi à reunião cristã. Mas então, quem acompanhou Túlia Sevina? Creio que só pode ter sido Célia, a filha mais nova de Elvídio Lúcius. É claro. Soube que a jovem apresenta sérias inclinações à prática cristã. Mas o interessante é que Alba Lucínia, ao contrário do Sr. Lúcius, aprova as ideias da filha. E meu marido? Continua com suas visitas frequentes a Alba? Sim. E é exatamente isso que ele deve estar fazendo neste momento. Aliás, como de costume. No silêncio da biblioteca, a esposa de Elvídio Lúcius continua escrevendo sua mensagem, quando é surpreendida pela chegada do prefeito. O que escreve com tanta concentração, querida senhora? Nada de seu interesse, senhor prefeito. Com licença, estou de saída. Ora, mas o que é isso, minha amiga? Vai me deixar aqui sozinho? Preciso enviar uma mensagem com urgência antes que o mensageiro parta. Não se preocupe. Posso mandar um servo particular entregar sua carta a quem desejar no menor tempo possível. Muito grata, mas eu prefiro resolver este assunto sozinha. Pelos deuses, não despreze minha amizade, senhora, já que não posso ter o seu amor. Por favor, eu não quero falar mais sobre isso com o senhor. Me dê ao menos uma chance. Não sei mais o que fazer. Precisa de alguma ajuda, senhor prefeito? Ao mesmo tempo, no salão principal da prefeitura, Fábio Cornélio prossegue interrogando o liberto Nestório. Não posso temer os castigos do corpo, tendo a consciência tranquila e edificada, senhor. Isso é demais. Sua palavra será sempre a de um escravo intratável e odiado. Chega! Eu vou falar com Elvídio sobre o seu detestável procedimento. Comandante, venha até aqui. Pois não, senhor. Continue interrogando este miserável e tente confirmar sua condição de adepto e propagador do cristianismo. Fábio Cornélio se retira visivelmente irritado, enquanto o chefe da guarda se aproxima de Nestório. Nestório, tenho certeza de que as suas respostas serão a base de um processo onde o resultado será a sua condenação. Sabe que o imperador tem sido justo e piedoso para todos os que se arrependem a tempo de atitudes como a sua? Por que não renuncia agora a essas crenças amaldiçoadas? Negar a fé cristã seria trair a própria consciência. Além disso, nada fiz que me pudesse induzir ao arrependimento. Mas não era um escravo. Se veio de uma condição penosa e miserável, por que não abandona suas ideias pessoais em sinal de gratidão àqueles que o libertaram? Nunca deixei de cultivar a verdade como a melhor maneira de honrar os meus senhores. Mas ainda assim, sempre fui fiel ao julgamento de Jesus. E agora, acredito que o Divino Senhor me convoca ao testemunho. Está cavando com as próprias mãos o abismo do sofrimento. Agora diga, onde se reúnem as assembleias para que as autoridades possam expulsar da cidade esses elementos perigosos? Senhor comandante, o verdadeiro seguidor de Jesus não pode denunciar seus irmãos, nem fugir à responsabilidade da sua fé. E não teme os castigos que o forçarão a entregar seus comparsas, escravo idiota? De modo algum. Chamados ao testemunho de Jesus Cristo, não podemos temer às torturas deste mundo. Muito bem. Temos outros recursos para encontrar esses malditos conspiradores. Ouviremos ainda hoje aqueles que nos prestaram informações a seu respeito. Sim.
Esses poderão esclarecer melhor a justiça do Império. Após um encontro secreto com Atéria, que a colocou a par de todos os acontecimentos, Cláudia Sabina segue diretamente para o Palácio Imperial, onde a vemos, neste momento, em companhia do Imperador Adriano. Sinto vir incomodá-lo na intimidade da sua residência, Imperador. Mas preciso notificar ao senhor os encontros cristãos que ocorrem além da Porta Nomentana. Isso representa uma séria ameaça ao Império, visto que o número de seguidores do profeta aumenta a cada dia. Tem razão, Cláudia. Já estou sabendo de tais reuniões, mas como descobriu o local onde elas acontecem? Bem, como sabe, sou uma mulher bem informada. Tenho minhas fontes, Imperador. Mas o importante é que eu tirei um peso da consciência, vindo oferecer pessoalmente esta informação preciosa ao senhor. Minutos depois, um grupo de soldados armados sai da prefeitura, escoltando Nestório e Ciro até a prisão, onde são jogados num calabouço úmido e escuro. Chegou o momento de demonstrarmos nossa fé, meu filho. Sim. Apenas a sentença de Deus nos aguarda. Enquanto isso, na biblioteca da residência de Alba Lucínia, encontramos o prefeito já de saída, surpreso e perturbado com a chegada de Cneio Lúcius. Agradeço o seu interesse, meu velho amigo, mas somente eu poderei encontrar forças no coração para suportar a dor da saudade. Afinal, minha esposa parte amanhã cedo de volta para Tibur, lá permanecendo por tempo indeterminado. Boa tarde, senhora Lucínia. Até breve, senhor Cneio. O prefeito sai rapidamente enquanto Cneio Lúcius, com toda a sensibilidade do seu espírito elevado, se aproxima da nora completamente abatida. Seja sincera, minha filha. Por que vive tão entristecida e angustiada? Este homem ainda a está perturbando? Não, de modo algum, Sr. Lúcius. Apenas eu estou com muita saudade de Ovídio. Só isso. Horas depois, sob o luar misterioso da noite escura e sinistra, numerosos destacamentos de soldados invadem as catacumbas. Centenas de prisões são efetuadas. Os cárceres de toda a cidade ficam repletos de cristãos, e entre os prisioneiros existem pessoas de todas as classes sociais. No início da madrugada, o imperador Adriano surge à varanda do seu palácio de mármore, observado pela multidão que se concentra nas ruas da grande metrópole. Habitantes da capital do mundo, contenham sua ira contra a ameaça cristã. Já foram instaurados processos individuais a fim de apurar as responsabilidades de cada traidor capturado. Não me comparem a Nero, que ordenou o extermínio dos cristãos sem refletir sobre a culpa de cada indivíduo. Porém, não perdoarei jamais aos adeptos do profeta que tiverem a audácia de não abdicar de sua fé perante a minha autoridade. Na manhã seguinte, o inquérito começa terrível e sombrio. Famílias desesperadas chegam às prisões implorando piedade aos centuriões.
Aqueles que abandonassem a crença em Jesus diante da imagem de Júpiter, jurando eterna fidelidade, poderiam regressar livremente ao lar, retomando a liberdade e a vida. No entanto, os que não se ajoelhassem diante do Deus romano, mantendo inabalável a fé cristã, contariam apenas com o martírio e provavelmente com a morte. Entre as mais de 300 criaturas, apenas 35 reafirmaram sua crença em Jesus Cristo, com sinceridade e fervor. Entre elas as figuras iluminadas de Nestório e Ciro, que continuam sozinhos, repousando suas almas nos desejos de Deus. E agora, meu pai? O que faremos? Acataremos a decisão fria e impassível deste mundo, pois qualquer sacrifício em favor da nossa causa é uma porta aberta para a luz e para a liberdade do reino eterno.